Américo Martins, ele diz, olha, o preço da gasolina está baixando. A gente vê uma preocupação de Donald Trump imensa, também de falar com a política doméstica, com os eleitores americanos. A gente tem uma eleição de meio de mandato nos Estados Unidos, trocas na Câmara e no Senado. E pesquisas apontam que o Partido Democrata, desde as incursões de Donald Trump ao redor do mundo e do tarifaço de Donald Trump, tem ganhado fôlego. A gente vê que esse discurso dele, a gente falou do fluxo de pensamentos, muitas vezes desencontrados, mas que vão em duas linhas. Primeiro, justificar questões internacionais, eventuais, por exemplo, acordos e tarifaços, mas ao mesmo tempo dizer para a população americana que a situação econômica tem melhorado, pelo menos a percepção da situação econômica. É isso que ele tenta vender, né, Uribe? Ele é um político muito hábil, por isso foi eleito 2 vezes para a presidência dos Estados Unidos e ele vai construindo aí essa narrativa. Aliás, essa tática dele de falar sem parar todos os dias. Ontem, a Priscila, por exemplo, acompanhou isso, ele deu uma entrevista coletiva de mais de 1h30 praticamente, hoje falou mais de 1 hora, e ele vai repassando e repisando várias das mensagens que ele quer que o público guarde de alguma forma. Depois, obviamente, ele vai cortar isso naquela lógica das redes sociais, vai tentar criar essa narrativa dele como se fosse de fato real. E ele nunca tira, obviamente, os olhos do eleitorado americano. Ele precisa vender essa ideia de que os Estados Unidos estão melhorando, que tudo era culpa do Joe Biden. Tem mais de 1 ano que ele está na Casa Branca e o Joe Biden ainda é culpado, inclusive, pelos problemas econômicos do país. E ele vai tentando fazer todas essas conexões, mesmo quando ele fala do exterior, como você bem colocou, quando ele fala dos grandes eventos internacionais, quando ele tenta pressionar, inclusive, os países aliados, ele sempre vai tentando fazer algum tipo de conexão com a situação interna nos Estados Unidos para justificar os seus atos para os eleitores. Então, a invasão e a captura do ditador Nicolás Maduro na Venezuela é justificada por conta do acesso ao petróleo. Ele, obviamente, ignora o fato de ter rasgado a soberania de um outro país, agido completamente sem nenhum mandato internacional para tal. Mas ele foca, obviamente, na questão dos Estados Unidos terem acesso ao petróleo, agora que o novo governo, o governo interino lá na Venezuela, tem aceito, basicamente, a tutela do governo americano. Então ele sempre faz essa conexão para tentar vender para o seu eleitor que as ações que ele toma, mesmo quando são no exterior, tem sempre o objetivo de melhorar a vida dos americanos. E ele sempre vende aquele discurso que o governo dele é o melhor de todos, sempre acertou em tudo, acabou de dizer com relação aí aos preços dos combustíveis, que só tinham esse patamar quando ele estava no governo anteriormente, e que a situação sempre está melhorando nos Estados Unidos. É uma forma também de ir ali criando essa narrativa e tentar justificar todos esses atos para os seus eleitores. Ele, claro, tem uma preocupação com a popularidade dele, como as pessoas enxergam ali a sua gestão, e ele vai fazendo essas conexões. A Groenlândia, por exemplo, é justificado essa ação de tentar tomar a Groenlândia como um ato para defender o interesse dos americanos. E nesse processo, Uribe, ele acaba também, muitas vezes, atropelando completamente qualquer resquício de diplomacia, de contato e respeito até com aliados e com países rivais, como você muito bem destacou no começo da nossa conversa aqui, quando ele ofendeu completamente, por exemplo, a Somália, o seu povo. Então ele tenta vender essa ideia que ele está sempre em campanha, na verdade, né? Tentando agradar os seus eleitores e a parcela do povo americano, que está muito preocupada, como a Priscila nos disse agora há pouco, antes do intervalo, com relação ao custo de vida no país. Eles continuam tendo essa grande preocupação. A inflação é menor hoje, mas isso não quer dizer que a situação melhorou e que os preços caíram. É só a inflação está crescendo de uma forma mais lenta. E aí ele começa a atacar também, como fez nesse discurso, que era um discurso para falar de outros assuntos, para uma plateia internacional, começa a atacar também os seus rivais internos, como, por exemplo, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, que ele, inclusive, já disse que tem um nome para substituí-lo, voltou a criticá-lo com relação a isso nesse discurso muito longo lá em Davos. Então ele sempre tem, sim, espertamente, um olhar para o eleitor americano, ele está preocupado com isso e é, como eu disse, um político muito hábil na forma como ele fala e como ele se comporta em relação a fazer essas conexões.